2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Amados irmãos, porque a nossa leve e momentânea aflição, tribulação, produz para nós um peso de glória excelente. Amados irmãos, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que na verdade não é a segunda, é a terceira, uma foi perdida no caminho, só que a Bíblia não registra. A segunda carta aos Coríntios, ela marca uma frase, um texto impactante, irmão Renilson, de Paulo. Paulo, da carta aos Coríntios, ele começou a analisar, pense bem, como se Paulo estivesse vendo uma balança, e ele começou a pesar o sofrimento, a angústia, perseguição, tribulação, adversidade, açoites que ele estava vivendo por causa do Evangelho. E quando ele estava pensando nisso, ele começou a pesar também do outro lado as consequências de ter abrido o aberto, mão de todo o conceito romano judaizante e ter se voltado para Cristo. Aí ele chega e diz: é porque eu entendi porque eu fiz isso, porque eu abri mão das coisas materiais, de todo o meu prestígio em Roma, em Damasco, para servir a esse Cristo. Eu aceitei a ele lá no capítulo 9 do livro de Atos, porque eu descobri que o que eu passo hoje, o nosso irmão Kleber já falou isso aqui, o que eu passo hoje é leve e momentâneo. Mas como assim? Leve e momentâneo? Um camarada que já tinha sofrido açoites, espancamentos, desmaios, agressões, prisões. Paulo teve pelo menos 13 anos de ministério, dos quais de 6 a 8 presos. Como é que um homem desse diz que é leve e momentâneo o processo de tribulação que ele estava passando? Porque ele é o mesmo Paulo que disse: eu conheço um homem que eu não sei se na carne ou fora da carne, no corpo ou fora do corpo, foi levado até o terceiro céu e conseguiu ver coisas que em palavras é difícil de explicar. Por esse mesmo Paulo diz: eu estou entendendo que essa leve e momentânea. A Bíblia diz que o homem, por mais que viva, é até os 70 anos e passou disso, é canseira e enfado. Por mais que nós aqui possamos viver no ar, ninguém aqui vai passar de 110 anos. Ninguém. Nenhum de nós. Isso significa dizer que daqui a 100 anos, essas pessoas que estão aqui já têm passado deste lado para o outro. Aí Paulo, que certamente sabia disto, ele disse: por mais que eu viva aqui, independente do tempo que eu vivo aqui, o que eu sofro aqui, o que eu passo aqui, a angústia que eu passo aqui, as decepções que eu passo aqui, é leve e momentâneo. E isso produz para mim, para nós, um peso de glória. Foi o único que classificou a glória de Deus de forma linguística
dando a esse termo peso de glória. E glória tem peso? Não, é porque ele quis traduzir. Aí ele conjugou desta maneira, que parece ser um contraste. Leve e momentâneo é o que nós estamos passando com peso de glória. Nunca o ser humano vai tentar explicar de maneira plena as coisas que só Deus explica. Até por isso tem um louvor que diz que ninguém explica Deus. Por isso que João quis falar de Cristo e do seu amor e não conseguiu falar. E perguntaram a ele: João, explica aí, velho, o que é esse amor de Cristo, o que é esse amor de Deus, o que é esse amor de Jesus, por que Deus enviou seu Filho ao mundo? Ele disse: eu vou tentar escrever, porque Deus amou muito o mundo. Não, você tem aqui, não encaixa. Porque Deus amou de maneira gigante o mundo também. Não dá para explicar o amor de Deus, não. Porque Deus amou de forma fenomenal o mundo também. Não consigo falar. Eu vou mudar aqui uma coisa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa maneira inexplicável, profunda, inesquecível, arrogante. Por isso que João escreveu assim: todavia, porém, no entanto, se você for enxergar esse texto em uma figura linguística de uma mensagem temática, você vai ver uma coisa interessante. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que nem as afeições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Entenda, Paulo disse quase a mesma coisa que falou em Coríntios. Paulo sempre estava tentando explicar aos crentes que estavam querendo parar, aos crentes que estavam querendo esfriar, aos crentes que estavam querendo desistir, aos crentes que estavam querendo dar pausa na caminhada, aos crentes que estavam dizendo não dá mais, aos crentes que estavam dizendo não consigo mais continuar. Suporte, continue, vá avante. Por que, Paulo? Por que, Paulo? Porque isto é leve, é momentâneo, é só passageiro. Porque você vai receber algo que não tem preço, que não tem dinheiro, que não tem euro, que não tem dólar, que não tem real, que não tem peso que pague a glória que nós vamos ter por direito. Jesus vai olhar para mim, para você, para o Clebes. Jesus vai olhar para o irmão Renilson. Jesus vai olhar para o Marcos. Jesus vai olhar para a Piane. Jesus vai olhar para o irmão Adão e vai dizer: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Vale a pena esperar, já dizia um cantor. Vale a pena confiar. Vale a pena, porque você sabe que tudo isso é leve, é momentâneo. A vida é passageira, a vida é um instante, a vida é um fôlego. Saiba muito bem, por mais que o homem tente existir, se cortar o seu fôlego, ele não sobrevive mais de 2 minutos e 20 segundos. Se o homem, por mais que tente existir, se cortarem o oxigênio da humanidade, ninguém sobrevive por mais de 7 minutos. Se o homem tentar existir, se cortarem isto, você e eu não viveríamos. Mas a misericórdia do Senhor nos alcança de tal maneira que nós, por mais que soframos, por mais que padecemos, por mais que choramos, por mais que nos decepcionamos, por mais que nos angustiamos, temos a capacidade de entender: é leve, é momentâneo, é passageiro. O que vou receber lá é incomparável. Todo o processo que eu estou passando aqui. Que pena que eu não tenho o tempo que gostaria. Eu não vou cansar você. Paulo, ele diz no texto que ele: eu tenho por certo, na linguagem de hoje, do Nordeste, de Giraldo Ponciano, de Sete Caras, ele estava dizendo: eu não tenho dúvida nenhuma. Foi só isso que ele estava dizendo, que as aflições do tempo presente, eu não sofri nem um milímetro do que Paulo sofreu, não há de se comparar com o que há de ser revelado, com o que há de ser exposto, com o que há de ser mostrado para nós. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele dá uma receita para você não desistir. Pastor, estou querendo desistir. Aí
Aí Paulo sabia disso. Certamente foi ele que escreveu Hebreus, pela escrita linguística, na origem do grego, na todas as características. Foi Paulo que escreveu esse livro, apesar de nós não sabermos o autor do livro. Paulo escrevendo, eu acredito, em Hebreus, ele diz, eu vou aqui configurar. Alguém chegou para ele e disse: Paulo, o que é que eu faço para não desistir? O que é que eu faço para não parar? O que é que eu faço para continuar firme? O que é que eu faço para continuar de pé? O que é que eu faço para continuar confiando? Aí ele responde: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual enfrentou todas as afrontas e se assentou à destra de Deus, o Pai. Jesus sentou à direita de Deus, você também sentará à direita de Deus. Não perca o foco, não perca o alvo, não perca o objetivo, não perca a certeza, não perca a convicção, não perca a fé, não perca a confiança. Cada vez que nós rodeamos uma mesa como esta para cear, nós estamos dizendo: mais um mês vencido, mais um mês superado, mais um mês nós conseguimos chegar. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. O pacto continua de pé, o sangue continua vivo. Eu continuo confiando. A volta de Jesus vem, 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 vem. E eu estou esperando, e a igreja espera, e os crentes esperam a volta do eterno, aquele amado da minha alma. Meus irmãos, eu estava perguntando aqui sexta-feira aos irmãos: os irmãos acham mesmo que Jesus está perto de vir? Os irmãos ficaram olhando para mim e eu fiz uma pergunta, irmã Maria Monteiro. Jesus disse, Cleves, que quando ele viesse, ia haver guerra e rumor de guerra. Aí eu perguntei aos irmãos: está acontecendo isso? Tá. A Rússia está guerreando contra a Ucrânia. O Israel está guerreando contra o Hamas. A Gaza está se levantando contra Israel. Israel guerreia contra o Hezbollah. O Irã se levanta com alguns países da Ásia contra a América. E sabe o que é isso? O cumprimento da Bíblia. A guerra, lutas, a batalhas, homem contra pai, contra filho, filho contra pai, a filha contra a mãe contra a filha. Isso está acontecendo, sim, senhor, isso está acontecendo. A semana passada, na quarta-feira passada, um filho de 8 anos matou a mãe a facadas. Quem imaginava isto no mundo chamado hoje? Mas é para a Bíblia estar se cumprindo. Está havendo fome? Sim. Na Nigéria, há famílias que estão há mais de 25 dias sem comer um pão. Na Nigéria, no norte da Nigéria, há famílias que estão há mais de 10 dias sem tomar água. Eles estão absurdamente secos, absurdamente desnutridos, absurdamente carentes. Se você for para um país da África chamado Congo, a população só come, muitas delas, uma vez por semana. A população, para conseguir algo, é uma guerra. A África passa por um dos maiores perversos momentos da sua história. Nunca a África sofreu tanto como sofre agora. Nem no período da escravidão a África sofreu tanto. É para se cumprir as escrituras sagradas, o que Jesus falou: guerras, rumores de guerras, fome, pestes. O que é pestes? Pestes são doenças terríveis assolando a humanidade. Você conhece bem o Covid-19 que passou por aqui. Você conhece bem a febre amarela que passou por aqui. Você conhece bem a gripe do frango que passou por aqui. Você conhece bem a febre aviária que passou por aqui. Você conhece muito bem outras situações que assolaram a humanidade. Dizem que só a pandemia matou 700 milhões de pessoas na Terra. Não sei se esse número está certo, mas é o que dizem. Perceba bem, a situação da humanidade está de certa forma caótica. Nunca se houve tanta situação difícil na humanidade, mas a Bíblia precisa se cumprir. O que Jesus disse está acontecendo, e quanto mais isto acontece, quanto mais as coisas estão aparentemente aos nossos olhos e clareando, como Cristo falou, nós estamos como as noivas prudentes, atentos, abertos, ligados para a hora que se disser: aí vem o noivo. Nós
estivermos com azeite na botija, com a lâmpada acesa, esperando o noivo. Eis aqui no sertão de Alagoas, um lugar onde Deus olha dos céus à terra e contempla um grupo de justos, um grupo de crentes, um grupo de salvos, um grupo de irmãos, a família de Cristo, esperando a volta do Cordeiro, esperando a volta do Eterno, porque assim como ele falou, acontecerá. Porque quando o céu se rasgar, Jesus aparecer, os anjos vêm buscar a sua igreja, tenha certeza de uma coisa: o meu nome, o seu nome, o nosso nome vai estar escrito no livro da vida, e essa é a esperança da igreja. Eu quero acelerar muito processo, meus irmãos, mas eis um versículo que vai consolar o teu coração. A enfermidade que você possa estar pensando que você está enfrentando, e você talvez ache que é uma situação muito difícil. O Deus da glória, que enviou Jesus, usando a boca do profeta Isaías, ele diz: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor, o que é que tem a ver isso com a segunda carta aos Coríntios? É simples, tem muito a ver. Paulo disse que havia um peso de glória que é incomparavelmente maior do que o sofrimento que nós passamos aqui. Foi escolhido. E Jesus, para nos dar o privilégio desta glória, ele escolheu, livre e espontânea vontade, passar por um processo de sofrimento muito maior do que aquele que Paulo citou. O sofrimento de Jesus não foi leve, nem momentâneo, mas Jesus o classificou como leve e momentâneo. Para quê, irmão Benilson? Jesus passou por um sofrimento perverso, terrível, que só um bandido da pior espécie passava por um processo daquele. Mas por que Jesus escolheu passar? Para dar a nós, para doar para nós o privilégio da salvação, o privilégio de participar do corpo e do sangue de Cristo, e nos dar gratuitamente o peso da glória. O peso da cruz foi ele que ele levou. Todas as enfermidades e o peso das enfermidades e doenças, ele disse: deixa comigo que eu levo. As adversidades que muitas vezes te atingem, ele permite que você use o nome dele, você fica curado, você fica liberto. O castigo que era para você, ele disse: deixa comigo que eu sofro por você. A única coisa que eu vou te dar é um peso que você vai poder carregar. Que peso? O peso da glória, que eu vou lhe selar, garantindo que você vai receber. A gente sempre fala, meus irmãos, se a gente fosse crente para ficar só por aqui e morreu, acabou, eu não era crente, não. Se a gente fosse crente para quando passar deste mundo para o outro, o meu espírito não se encontrar com Deus, eu não seria crente, não. Por quê? Talvez você tenha perguntado: por que o senhor seria crente? Porque assim, quando a gente morrer, acabou tudo, não tem sofrimento nenhum. Tem coisas que a gente abre mão no mundo que aparentemente parecem ser boas, ou não? Ou não? Conheci uma irmã poucas semanas atrás, ela dizia: eu, quando você veio ao mundo, eu era virada. Abriu mão dessas coisas para servir a Jesus.
Mas se a gente soubesse que quando morreu aqui não tinha conta nenhuma a prestar, e a gente acabou tudo, e a terra come o corpo e tudo, e acabou, você está gasolina? Por que o Senhor aceita Jesus? Primeiro, o amor mostrado por Ele por mim. Por mais que eu me entregue a Ele todo dia, eu não consigo pagar este amor. Segundo, além disso, eu tenho o direito, o privilégio, a honra, a alegria, a certeza de dizer que se eu fecho os olhos aqui hoje, e se alguma coisa acontece comigo, não vai acontecer, mas se por acaso acontecesse, um infarto, sei lá, um derrame, sei lá, e eu partisse daqui. Ou muitas vezes acontecem pessoas que vão dormir e não acordam. Independente do que aconteça, eu tenho certeza que o céu vai se abrir para mim. E lá eu viverei com Jesus. Lá eu não terei deficiência física. Lá eu não tenho o que reclamar. Não reclamo aqui, imagina lá. Eu tenho certeza que no céu eu vou ver os meus familiares que partiram e já estão com Deus. Eu vou ver você. Se eu chegar lá primeiro, eu quero esperar o Senhor lá, irmão Adão. Se eu chegar primeiro, eu quero esperar você lá, Cléber. Se eu chegar primeiro, eu quero esperar você, Marcos. Sabe por quê? Porque a esperança da igreja não é perpetuar-se na terra. A esperança da igreja é chegar no céu onde Jesus está. Por isso que Ele levou tudo de ruim que o pecado nos deu, enfermidade, doenças, problemas, e Jesus levou. E o que é que Ele deixou para nós? O peso de glória, a garantia de vida eterna. Como assim, pastor? A Bíblia diz: se tu com tua boca confessares Jesus o Cristo e disseres assim, Ele é o meu Senhor e Ele ressuscitou dos mortos e está vivo, você está salvo. Uma coisa tão simples de fazer. Por que é simples de fazer? Porque o mais difícil Jesus já fez. A cruz foi dele, era para mim, mas foi Ele que levou. O sofrimento era para mim, mas foi Ele que sofreu. A tortura era para mim, mas foi Ele que passou. O Getsemane era para mim, mas foi Ele que recebeu. O castigo era para mim, mas foi Ele que quis. E por isso eu devo a Ele a minha vida, a minha adoração, o louvor. E tudo que eu faço, penso, desejo, planejo, passa primeiro pelo Jesus que deu a sua vida por mim no Calvário e a garantia de vida eterna. Se o mundo entendesse, o Eduardo, o quanto é bom o céu, não precisava nem ir lá, irmã que pega do lado. Não precisava nem ir lá. Eu digo sempre, Cléber, que se as pessoas não precisavam nem ir lá para aceitar Jesus, se elas fossem só um segundo no inferno, e elas tivessem o privilégio de voltar, elas queriam Jesus. Porque a Bíblia diz que nesse lugar que a Bíblia chama de Seol, o Hades, é choro e ranger de dentes. E eu comecei a pensar, e vou falar isso para encerrar. Tem hora que eu começo a pensar, meu Deus, por que as pessoas não aceitam Jesus? Sabe qual é a pior situação no inferno? Essa eu acho a pior, existe outra. É a ausência de Deus. É o único lugar onde Deus não vai estar. É no inferno. O homem sem Deus é terrível. Papel higiênico molhado. Não tem capacidade nenhuma, fragilidade total. Agora pense, além desse lugar sem Deus, você ser torturado diariamente, eternamente, por bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, eternamente. Agora pense, se você crer no livro chamado Bíblia Sagrada, onde
todos os 66 livros, 27 no Novo e 39 no Velho, apontam para o Jesus que morreu na cruz, por mim e por tu. Se você crer neste livro, confessar Jesus, esse lugar que eu falei, você não vai passar na porta nem. E pelo contrário, você vai chegar no lugar onde a Bíblia chama de céu. Onde as ruas. O ouro é tão importante para Deus que ele usa lá o ouro para fazer piso. Sabe a Bíblia? A gente usa um negocinho de ouro para botar no dedo, né? Esse aqui nem de ouro é, tem mais prata do que outro aqui. Porque é tão caro que a gente não tem condição de fazer umas caprichadas. Mas para Deus o ouro é tão importante que ele bota para fazer piso. Lá as ruas são miúdas. Aqui tem uma dificuldade desgraçada com asfalto, o carro está batendo mais do que tudo. Lá é rua de ouro. E os muros? De jaspe. Amamos. Vai procurar saber o preço do jaspe. Tem lá materiais no céu que é de cristal. Você já pensou nisso? Tem gente aqui que quando compra uma coisinha de vidro mais bonita, você não é assim, bota logo no lugar de destaque. Rapaz, que taça linda, que copo magnífico, é de vidro. A gente que não está acostumado com ver tanto ouro, jaspe, cristal, só basta ver um copo bonito que já fica assim, rapaz, eu vou botar ele aqui no centro para ficar bem destacado. Lá no céu não vai ter ouro no centro, é no piso. Não vai ter jaspe em outro lugar, é nos muros. E luz, a gente até vai pagar um pouquinho alto de energia esse mês aqui da igreja, lá de casa, mas lá não, nem anoitece, porque só tem o sol da justiça 24 horas por dia. E se eu precisar de uma fruta para comer, tem a árvore da vida para você se alimentar. E se eu precisar de água para beber, tem um rio de águas cristalinas. E se eu precisar pagar alguma coisa, não paga nada, é tudo gratuito, é eterno, sem enfermidade, sem dor de cabeça, sem dor de dedo, sem dor no estômago, sem dor de ouvido, sem nada, sem sofrimento. E se eu precisar tocar, você vai conseguir. Lá tem a maior e melhor orquestra angelical que qualquer ser celestial ou ainda o mundo possa contemplar. Todos nós em espírito, porque o corpo morre, mas o espírito é eterno. E todos nós em espírito em um só coral. Já dizia Chico de Cavalhais: eu vou cantar naquele lindo coral. Quem é que vai cantar naquele coral? Eu vou cantar naquele lindo coral. Você também vai cantar. Ei, mas que eu sou desentoado. Vai ficar afinado, meu amigo. Mas eu não sei tocar lá. Você vai aprender a tocar alguma coisa, mas você vai participar da orquestra. E sabe o que é gostoso? Lá não vai ter falsidade, lá não vai ter inveja, lá não vai ter mentira, lá não vai ter hipocrisia, lá não vai ter problema, lá não vai ter discussão. Todo mundo em um só louvor, em uma só voz, em um só raciocínio, cantando, adorando, magnificando o eterno, como diz lá em Isaías capítulo 6. E eis que entrei no templo e vi 6 anjos, e cada um tinha 6 asas. 2 comiam os pés, 2 comiam o rosto, com 2 voavam e olhavam um para os outros e diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra cheia de sua glória. E eis que disse: eu, Senhor Jeová, e vou parecendo que meus olhos viram a tua salvação, e sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eis que um querubim tocou em uma brasa no Atenais, e veio ao meu encontro e trocou meus lábios, e disse: está sarado o teu pecado, a tua iniquidade foi perdoada. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que disse: a quem enviarei? Quem há de por nós? E dei um grito dizendo: eis-me aqui, envia-me a
mim. Como Isaías viu, nós veremos. Como Isaías viu, nós veremos. Como Isaías viu, nós vamos ver. Vou encerrar, ainda faltam 6 tópicos. Eu quero convidar você para acreditar nesse livro e viver aqui com a certeza que vai para lá. Essa terra não é para você não, filho. Quando a igreja sair, isso aqui vai virar uma bagunça total. Esse lugar aqui não é para você. Agora lá é. Mas eu não mereço. Eu também não. Mas se você confessar Jesus, você tem o privilégio de ir mesmo sem merecer. Porque ninguém merece, como disse aqui o Marcos. Mas todos nós somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Se você entendeu pelo menos 1% do que foi falado aqui. Filho, eu quero enxugar teu pranto, te fazer sofrer. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vai ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Eu te amo. Por mais que a minha esposa me ame, não é maior do que o amor que Jesus tem por mim. Por mais que eu a ame, não é maior que o amor que Deus tem por ela. O amor perfeito e inexplicável de Jesus chega até você na noite de Deus. E tendo Jesus, pego o pão. Ele deu graças. Pai, obrigado porque o Senhor aceitou ser moído, açoitado, por amor. Amém. Que nem nascido era, mas o Senhor já nos amou primeiro, como diz João 17. Pai, muito obrigado por esta honra, por esta oportunidade, por esta alegria, por esta felicidade de ter o nome escrito no livro da vida e nunca se apagar. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e hoje nos convida a cear. O celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, honeste chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães no vigor, água e vinho transformou. Vem famintos a Jesus, vem cear. Quem sabendo se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão
que nos traz consolação. Eis que tudo preparado para mim e para você já está. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Mesmo hoje você pode saciar. Poucos pães multiplicou, alguém vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Esse privilégio de participar da ceia, ele também é seu. Basta apenas essas duas coisas: confessar Jesus, descer as águas. E você está declarando, quando você desce as águas, em alto e bom som, mesmo sem falar nada: eu morri para o mundo e estou ressuscitando para viver uma nova vida em Cristo. E nós desejamos este ano, talvez, possivelmente, quem sabe, nós realizamos um batismo. Estamos orando para Jesus tocar no coração das pessoas, porque é uma oportunidade ímpar como esta. Se esta for a última aqui na terra, será a nossa primeira no céu. Porque Jesus simbolicamente foi rasgado, moído por mim e por você, recordando o sofrimento de Jesus no Calvário. Comemos deste pão todos nós. Obrigado, Senhor. Ele morreu, mas porque ele vive, eu posso crer amanhã, porque ele vive. Se você souber, cante. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida, eu já entreguei, está nas mãos do meu Jesus, que morreu, que é mais vivo está. Aleluia! O mesmo Jesus. A alegria do inferno, o Eduardo, ela durou pouquíssimo. Ela durou apenas e simplesmente 72 horas. Foi o único momento de alegria que houve no inferno. Porque o diabo imaginava o seguinte: matei o Cristo, matei o Mestre, matei o Salvador, matei o Redentor, matei aquele que veio para mudar a história da humanidade. Aí dizia um pastor pregando, e eu sou muito admirador da linguagem que ele citou. Ele disse que de repente, quando Satanás estava festejando, ele viu uma luz muito forte no inferno e disse: o que é isso? Um lugar desse que só tem escuridão, um lugar desse que só tem choro, um lugar desse que só tem angústia, um lugar desse que só tem dor. O que isso aí diz? Diz o pregador que Jesus chegou, pisou na cabeça do diabo, tomou a chave do inferno e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, no céu e na terra, no céu e na terra. Então todo o poder está com Jesus. Por isso que eu peço a Ele e Ele responde. Por isso que eu peço a Ele e Ele resolve. Por isso que eu peço a Ele e Ele dá. Mas Jesus, quando crucificado na cruz do Calvário, Ele verteu a última gota de sangue que Ele tinha, que se transformou em água. Isto aqui não é sangue, porque nós não somos vampiros. Como é o nome do esposo da Vanessa? Que é o nome? Paulo. A gente não é vampiro, isso não é sangue. Isso é o suco de uva que simboliza o sangue de Jesus. Então,
Jesus pegou o cálice e deu graça. Pai, está aqui simbolizando o teu sangue, este cálice, em memória do teu sacrifício, da espada que cravou o teu lado e atravessou o seu corpo. E o Senhor derramou a sua última gota de sangue por mim. Nós vamos relembrar esta noite, mais uma vez, o teu sacrifício. E o pacto está garantido, e o selo está garantido, e a esperança está mantida, e a tua igreja aguarda a tua vinda. Até que o Senhor venha, nós vamos relembrar, em nome de Jesus. Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o cálice e disse: tomai e bebei, este é meu sangue que foi derramado por vós. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Tomando este cálice, lembre-se, porque esta leve e momentânea tribulação que você está passando vai gerar em você um peso de glória que há de ser revelado. Lembrando do sacrifício de Jesus de cruz, toma, beba e se alegre, porque isto é uma lembrança que você vai cear com Cristo um dia. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Traz da sua vinda, já nos mostram cada vez vencendo, vem Jesus. A família viva nos chamado canta. Glória, glória, aleluia. Glória. Oh, glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Basta 2 tomas. O clarim
Yeshua, o Emanuel, o Deus conosco. Já temos por tradição aqui cantar um hino no final do culto de ceia, mas hoje a gente não vai cantar não, né? É devido ao horário, tá tarde. A gente disseram aí que tá cedo. Então vocês, quem quer que a gente canta, diga bem. Tá vendo? O pessoal aqui é meio